Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos ler sobre o livro de Josué. Josué 2, do versículo 1 ao 7, onde fala dos espias e as lições espirituais da vida de Raabe. Aleluia! E Josué, filho de Num, enviou de Sitim 2 espias, secretamente dizendo-lhes: andai e reconhecei a terra e a Jericó. E os homens foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, que se chamava Raabe, e dormiram ali. Era um tipo de estalagem ou algo similar, pelo estilo de moradia. Os 2 espias não sabiam que Raabe era uma prostituta. Além disso, alguns tentaram afirmar que Raabe tinha sido forçada a servir na prostituição do templo. Entretanto, o texto grego de Hebreus 11:31 dá evidência de que ela era uma prostituta comum. Os 2 espias não foram absolutamente espiar com um propósito militar. Então, por que os enviou Josué? O Senhor lhe disse que deviam fazer assim. Embora Josué não soubesse, não entendesse naquele momento, porque Raabe seria envolvida no plano da conquista de Jericó. O Senhor sabia que a fé estava arraigada no coração dessa mulher, e Deus é capaz de tudo para honrar a fé. Está lá em Hebreus 11. Aleluia, Deus. E então foi dada a notícia ao rei de Jericó. Eles disseram: eis que uns homens dos filhos de Israel vieram aqui esta noite para espiar a terra. Como o rei se inteirou disso? Não nos é dito. E o rei de Jericó mandou que dissessem a Raabe: tira para fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram para espiar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os tinha escondido e disse: é verdade que os homens vieram aqui, vieram para mim, mas eu não sabia de onde eram. E ao fechar a porta, tendo já escuro, esses homens se foram, e não sei para onde foram. Ide já, pois os alcançareis. Todavia, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre os caules dos linhos que tinha posto sobre aquele eirado. E aqueles homens se foram após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus, e a porta foi fechada depois que eles saíram. Nós sabemos que Raabe mentiu aqui. O historiador sagrado simplesmente narra o fato e não comenta sobre isso. O terraço ou eirados das casas naquela época, assim como hoje, eram planos nessas regiões. Ela escondeu estes homens no terraço sobre uns caules de linhos. O germe da fé já estava se manifestando em seu coração, e era o tipo de fé que seria amplamente recompensada. Não devemos julgar Raabe, porque tudo isso aconteceu um pouco antes da sua conversão. Seguramente não devemos julgar Raabe. Então, antes ela já era uma prostituta, né? Depois foi que ela se converteu. Aí é diferente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, as lições daqui é que o exemplo da transformação divina operada na vida de Raabe serve de lição para qualquer pessoa pecadora.
mostrando-lhe que, por pior que seja a sua condição espiritual, ninguém é tão pecador para ser excluído da graça de Deus. Ele pode redimir a vida do mais vil pecador e ainda torná-lo digno dos privilégios do seu reino. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado, mais vil. Está lá em Romanos 5, do versículo 20. Aleluia. Então, Raabe era uma prostituta de Jericó e proprietária de uma casa sobre o muro da cidade. Essa mulher de padrão moral tão duvidoso, chamada Raabe, não só revela que qualquer pessoa da vida moral baixa pode ser regenerada, como também mostra a graça divina na restauração de qualquer pessoa que acredita no seu imenso poder transformador. O nome Raabe significa orgulho, soberba ou arrogância. Se no passado, em sua vida pregressiva, houve essas mais qualidades, não notamos mais isso em sua vida regenerada por Deus. Raabe foi uma prostituta de Jericó, cujo bordel, que ficava em cima do muro da cidade, era também usada como pousada para hospedar viajantes. Além de ser recompensada por salvar a vida dos 2 espias israelitas, Raabe demonstrou um profundo reconhecimento sobre o Deus de Israel, apesar de viver uma sociedade pagã. Além de mostrar que conhecia os feitos de Deus de Israel em favor do povo escolhido, Raabe demonstrou fé nesse Deus, dizendo: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Como é que ela tinha esta certeza? Certamente ao ouvir falar das maravilhas do Deus vivo de Israel, que secou as águas do Mar Vermelho, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dela. Deus de Israel, que se secou as águas do mar. Esse gesto de fé de Raabe e a sua disposição de arriscar a vida para salvar os 2 representantes do povo eleito foram levados em conta diante de Deus, resultado na sua justificação pela fé. Raabe foi recompensada ao ser poupada juntamente com todos os seus familiares, quando os israelitas conquistaram Jericó. O gesto de Raabe em favor dos israelitas foi ato de fé e uma boa obra, reconhecida no Novo Testamento, está lá em Tiago 2:25. Aleluia! A graça de Deus ainda foi maior na vida de Raabe ao conceder-lhe o privilégio de casar-se com um descendente de Judá e tornar-se uma ancestral de Cristo. Está lá em Mateus 1:5. A regeneração e a transformação operadas por Deus na vida de Raabe tornou-a digna de ser citada até na galeria de heróis da fé. Paulo afirma que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Mas para isso precisa ter o arrependimento, precisa reconhecer que só Deus salva. Só Ele, só Jesus pode interceder por cada um de nós. Aleluia. Aqui nós não podemos dizer que estamos salvos. Ninguém está salvo. Você vê, Raabe, depois que ela adquiriu conhecimento das coisas do Senhor, a vida dela mudou. Mas para isso, ela se converteu. Houve uma conversão, entendeu? Então, a partir do momento que você se converte a Jesus Cristo, claro, nova criatura é, você muda. Mas você muda mesmo, não pode viver mais o passado. Vivo hoje e para frente, né? Que Deus venha abençoar, que Deus venha multiplicar a tua vida sobre essa terra.
Porque a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você não é obediente a Deus, se você faz só a sua vontade, então fica difícil Deus trabalhar a tua vida, amém? Que Deus te abençoe, tá? Que Deus venha resplandecer sobre a tua vida, a graça dele. Que nós venhamos permitir que ele entre e faça as mudanças. Que nós todo dia venhamos estudar um pouco da palavra de Deus e reconhecer que quando nós estamos na presença, buscando, fazendo a vontade dele, ele melhora a nossa vida, o nosso quadro. Nós não vamos viver como indigente, como pessoas que não têm pátria. Nós precisamos reconhecer que a nossa pátria nem é aqui. Amém? Que Deus abençoe tua vida, teu lar, teu ministério, a tua saúde. Que Deus venha visitar os leitos dos hospitais, que eu peço, que ele derrame a graça dele sobre cada um de vocês. Porque ele disse para Paulo, quando Paulo falou da dor que ele tinha, ele disse: Paulo, só a minha graça te basta. A graça de Deus é o suficiente para mim e para ti, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.